Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco, estamos aqui para mais um vídeo de álgebra do POT nível 2. Continuaremos na aula 13, revisão 1, iremos fazer agora a questão de número 8. Então, ele pergunta quantos pares ordenados x e y, onde x e y são inteiros positivos, satisfazem a equação x² menos y² igual a 2 elevado a 2010. E aí as opções são 1000, 1001, 1002, 1003 e 1004. Legal, então, o lado esquerdo, né, já temos uma diferença de quadrados, então isso nos estimula já a fazer essa fatoração, produto da soma pela diferença. Então, a gente vai ter que x mais y vezes x menos y é igual a 2 elevado a 2010. Então, a gente tem o produto de dois inteiros, que dão 2 elevado a 2010. E aí a gente pode testar as possibilidades, né? A gente não vai escrever todas elas, né? Mas pelo menos entender quais são as possibilidades, de forma que a gente consiga contar quantos pares ordenados satisfazem esta equação. Muito bem, então algumas observações iniciais são as seguintes. O x e o y, tá? O x e o y, eles são inteiros positivos. Então esse cara é positivo e esse cara, como o produto dá um número positivo, ele também vai ter que ser positivo. Então eu não tenho aquela opção agora de ter um negativo com um negativo aqui, porque pelas restrições do problema os dois termos são positivos. Ok. Agora, imagina que isso aqui é igual, vou fazer aqui, imagina que o x mais y é igual a um a e o x menos y é igual a um b. Se eu tento resolver isso aqui, eu chego que o x é a mais b sobre 2 e o y é a menos b sobre 2. E aí, para ser inteiro, o que acontece? A menos b e a mais b têm que ser pares, ou seja, o a e o b eles têm que ter a mesma paridade. Se fossem os dois ímpares, eu teria o produto de dois ímpares dando um par, isso é impossível. Então, a gente consegue concluir com isso que o primeiro fator é par e o segundo fator também é par. Então, isso exclui para a gente a possibilidade, por exemplo, de isso aqui ser 2 elevado a 2010 e esse aqui ser 1. Tem que ser par vezes um par para poder o x e o y darem inteiros positivos. E uma última observação que a gente vai fazer aqui é a seguinte. Esse x mais y, né? Tá? Esse x mais y, ele é maior do que o x menos y, porque o y é um inteiro positivo. Tá legal? Então isso exclui, por exemplo, a possibilidade de ser 2 aqui e 2 a 2009. Tá? Esse cara tem que ser maior do que esse. Então, com isso, a gente consegue montar a tabelinha, né? Aqui vai ser o x mais y, aqui vai ser o x menos y. Então, esse é maior que esse, ó. A primeira possibilidade que você teria seria 2 a 2010 e 1, mas os dois têm que ser pares. Então, você começa com 2 a 2009 e 2 a 1. Aí depois você tem 2 a 2008 e 2 ao quadrado. E aí você pode continuar assim por diante, até o quê? Para esse cara ser maior que esse, eu tenho que parar no 2 a 1006 com 2 a 1004, porque o próximo já seria 2 a 1005 com 2 a 1005, dariam iguais, né? Seria o caso do y ser 0, tá legal? Então, a gente tem que contar quantas possibilidades a gente tem aqui. Vamos contar por aqui que é mais rápido. O que está acontecendo? Você tem de 1 a 1004, né? O expoente aqui variando da potência 2. Então, quantas possibilidades você vai ter? Você vai ter 1004 pares ordenados, que é exatamente aqui o que está na letra E. E aí isso acaba a questão. Vamos para mais uma questão. Questão de número 5, agora uma questão da terceira fase da OBM, tá? Que pergunta todos os pares x e y, onde ambos são inteiros,
que satisfazem a equação x ao cubo menos y ao cubo igual a 3 que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente percebe, né, é que ambos os lados podem ser fatorados. Do lado esquerdo, a gente tem uma diferença de cubos. Então, fica x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. E o lado direito fica o quê? 3, que multiplica x mais y, x menos y. Então, a primeira coisa que a gente repara aqui é que tem esse fator x menos y dos dois lados, né? Então, se o x menos y é igual a zero, ou seja, se x é igual a y, a gente tem solução. Então, aqui a gente ganha como solução os pares, vou botar dessa forma aqui, ó, kk, onde k é um número inteiro, qualquer. Então, qualquer par desse formato, kk, com k sendo um número inteiro, é uma solução do problema. E agora o que a gente vai fazer é supor que o x é diferente de y e tentar encontrar as soluções onde eles são realmente diferentes, tá? Bom, se o x é diferente de y, o x menos y, ele não é nulo, então eu posso cancelar ele dos dois lados, e aí a minha equação fica dessa forma. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado igual a 3 que multiplica x mais y. Então a gente chegou nessa equação que a gente tem que resolver no conjunto dos números inteiros, né? X e y são números inteiros. Então qual vai ser a ideia aqui? A ideia aqui vai ser a seguinte. Nas duas variáveis, né, tanto em x quanto em y, de fato o problema ele é simétrico com relação a x e y, tá? Nas duas variáveis a gente tem uma equação do segundo grau. Tá? Então vamos olhar para essa equação como uma equação do segundo grau em x, para começar. Então, ó, eu posso reescrever assim, x ao quadrado mais x que multiplica, tem um y aqui, menos 3x aqui vai me dar um menos 3, mais y ao quadrado menos 3y igual a zero. Tá legal? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Temos essa equação do segundo grau. Como é que você resolveria essa equação do segundo grau? Com a fórmula de resolução de equação do segundo grau, né? Você calcularia o delta, o discriminante, e colocaria x igual a menos o y menos 3, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2. Tá? Então, o que acontece? Esse delta, né, para eu ter soluções inteiras, ele tem que ser um quadrado perfeito. Tá? Porque se ele não fosse um quadrado perfeito, eu teria uma solução irracional aqui, que não me convém. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer aqui é um estudo desse delta, dessa equação do segundo grau. Então, quem é esse delta? Vai ser o y menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes aquilo. Teria vezes o a aqui também, só que o a é 1, né? Então fica só 4 vezes o y ao quadrado menos o 3y. Muito bem. Então isso aqui vai ser igual ao quê? Vamos lá. Eu tenho y ao quadrado aqui, com menos 4y ao quadrado ali, eu fico com menos 3y ao quadrado. Tá legal? Muito bem. Agora eu tenho um menos 6y aqui, com mais 12y, vai ficar mais 6y. E eu tenho um mais 9 aqui. Perfeito. Então esse delta ele tem que ser um quadrado perfeito. Agora observa o seguinte. Esse delta é uma função do segundo grau na variável y, cujo coeficiente líder aqui, o termo do y ao quadrado, é negativo. Então essa função do segundo grau, ela é desse formato.
Ela é desse formato aqui. E aí o que acontece para uma equação do segundo grau desse formato? Ela só é positiva para um número finito de valores inteiros, tá vendo? Então, esse problema daqui, ele não vai ser tão difícil, porque eu não vou ter que forçar isso aqui a ser um quadrado perfeito. Basta eu fazer com que seja maior ou igual a zero. Eu vou ter um número finito de valores, e aí eu testo cada um desses valores para ver se eu obtenho uma solução. Muito bem. Então, vamos lá. A nossa equação, vou colocar ela de novo aqui, é x ao quadrado mais x y menos 3 mais y ao quadrado menos 3y igual a zero. E o delta que a gente chegou, ele é igual a menos 3y ao quadrado mais 6y mais 9. Ok. Então vamos fazer esse delta ser maior ou igual do que zero, tá? Então, ó, para o delta ser maior ou igual do que zero, se eu dividir tudo por menos 3, eu vou trocar o sinal da equação. Então eu preciso ter y ao quadrado menos 2y menos 3 menor ou igual do que zero. Muito bem. Essa equação do segundo grau aqui, essa função do segundo grau, ela tem raízes, o quê? A soma é 2 e o produto é menos 3. Então, as raízes vão ser o quê? As raízes vão ser 3 e menos 1, né? E eu estou interessado justamente nessa região aqui abaixo, né? Porque eu quero que seja menor ou igual do que zero. Então, quais são os possíveis valores de y, dado que o y é um número inteiro? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, o que a gente vai fazer é testar cada um deles. Bom, se o y for zero, o que a gente vai ter? Se o y for zero, a equação fica x ao quadrado menos desculpa, né? Temos que começar com y igual a menos 1. Então, se o y for menos 1, a equação fica x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Com isso, o x é 2, né? É uma raiz dupla aqui da equação do segundo grau. E aí eu obtenho aqui o par 2 menos 1. Tá legal? Muito bem. Agora, sim, se o y for zero, o que eu vou ter? A equação é x ao quadrado menos 3x igual a zero. Então, x ao quadrado menos 3x igual a zero. E aí, eu teria x igual a zero. Só que x igual a zero com y igual a zero é um par que eu já achei que era o par kk com k inteiro. Estou supondo x diferente de y. Então, eu fico só com x igual a 3, que vai me dar a solução 3, 0. Muito bem. Se o y for 1, eu posso olhar aqui para o meu delta. Meu delta vai dar quanto? Menos 3 mais 6, 3, mais 9, 12. Sendo delta igual a 12, como não é um quadrado perfeito, você não vai ter solução. Eu posso ter y igual a 2 ainda. Se o y é igual a 2, o que vai acontecer? Se o y é igual a 2, a minha equação fica x ao quadrado menos x, aí 4
menos 6, eu fico com menos 2 igual a zero. Então, x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Isso aqui vai me dar quais raízes? A soma é 1 e o produto é menos 2, vai me dar 2i menos 1, né? Só que se o x for 2, eu obtenho o par 2 que eu já tenho. Então, eu vou ficar só com x igual a menos 1, e aí eu vou obter o par menos 1, 2. E, finalmente, se o y for igual a 3, eu vou ficar com x ao quadrado. Aqui vai desaparecer, aqui vai desaparecer. Fico com x ao quadrado igual a zero, ou seja, o x tem que ser zero, e aí eu fico com a solução 0,3. Então, o conjunto solução da minha equação é o quê? Os pares kk, onde k é um número inteiro, qualquer, e os pares 0,3, menos 1, 2, 3, 0 e 2, menos 1. Então, a gente tem a família de pares onde o x é igual a y e 4 pares ordenados adicionais. E aí isso conclui a questão, né? Ele pedia todos os pares de inteiros que satisfaziam. Então, a questão interessante que envolveu uma ideia um pouco diferente, né, de olhar como uma equação de segundo grau o número das variáveis e fazer um estudo apurado do discriminante dessa equação. Tá legal?